Bom dia, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, tá? E hoje, para encerrar a semana, né? O testemunho de Nicodemos. Vamos ver e aprender aqui no livro de João, o evangelista João, né? Capítulo 3 aqui. A história de Nicodemos aqui e o que ela nos reflete, o que Deus quer mostrar para nós, tá bom? Primeiro vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, pela vida primeiro que Ele nos deu, né, claro, e pelo pão de cada dia. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, @JoãoCelestino3074, e nós vamos junto, divulgando a palavra de Deus, tá bom? Quando você está compartilhando, você está divulgando a palavra de Deus no Evangelho. Tá certo? Vamos junto nessa daí. Tá bom? O testemunho de Nicodemos. Oremos. Bíblia na mão. Deus no coração. Certo? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo dia. Nosso Deus, obrigado, meu Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por minha família, e por todos os meus irmãos e irmãs e as suas famílias também, que escutam as tuas santas palavras. Abra a mente deles e a minha também hoje, Senhor, para compreender o que o Senhor quer nos dizer. Como que o Senhor deve nos preparar para a segunda volta do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa esperança maravilhosa que nós temos no nosso coração. Obrigado pelas tuas santas escrituras. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Abençoa todos os meus irmãos pelo dia que o Senhor nos deu e o pão de cada dia, o maná que o Senhor derrama hoje na nossa casa. Fortalece a cada um deles, aonde eles estiverem. É o que te pedimos, te agradecemos no estudo de hoje. Amém. Muito bem, queridos. Testemunho de Nicodemos. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele foi de madrugada, ele foi de noite. Nem de madrugada era, ele foi bem quando todo mundo estava dormindo, quando a cidade estava em silêncio. Tá? Este foi ter com Jesus, né? E disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha, Jesus sabia com quem estava falando. Jesus conhece todos nós. Ele via em Nicodemos um homem justo. Aí, isto respondeu-lhe Jesus, então. Em verdade, Nicodemos, em verdade eu vos digo, que se alguém não nascer do novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou para ele. E Jesus continuou: o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento, Jesus falou para ele, sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus falou para ele. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso?
Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, sendo mestre em Israel? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o vosso testemunho. Se trata de coisas terrenas, não me credes, como creis se vos falar das celestiais. Jesus quis dizer para ele: vocês não me compreendem nem o que eu estou falando aqui, como vai entender das coisas celestiais? Ora, Jesus fala para ele: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, ao saber o Filho do Homem, que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Até aqui. Queridos, esse homem, ocupava uma grande posição em Israel, Nicodemos. Uma posição de alta confiança, tá? Na nação ali judaica, ele era muito conhecido. Tinha uma alta confiança do povo judaico. Possuía uma educação espetacular também. E era dotado de talentos, meu irmão, acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Ele era um homem rico e honrado ali em Israel. Não era qualquer pessoa que Jesus estava falando. Sentiu, estranhamente, atraído ele, Nicodemos, por um humilde nazareno que estava na frente dele. Nicodemos assistiu aquelas cenas de Jesus expulsando os mercadores do templo. Ele viu o Salvador receber os pobres e curar os enfermos. Foi aí que ele tomou uma decisão de ir em segredo, à noite, escondido, ter uma entrevista com Jesus. E ele foi até o Monte das Oliveiras na hora que a cidade estava dormindo. Jesus olhou para Nicodemos e viu tudo que havia no caráter dele. E foi diretamente ao ponto, dizendo, Jesus: o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus foi o ponto, foi na ferida. Nicodemos, seguro do que sabia, que ele sabia teoricamente, acha que não precisava de nada mais para ter a vida eterna. Ele achava que não precisava mais de nada para ter a vida eterna. Mas Jesus continuou dizendo a ele: o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Amados, o coração, por natureza, eu vou repetir, o coração por natureza é mau, viu? Desde o nascimento. Você sabia? Queridos. Queridos, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, viu? Pois não é sujeito à lei de Deus, nem à verdade. Tá? Pode ser do coração, procede os maus pensamentos. Sabia? Os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, os frutos, prostituições, falsos testemunhos, blasfêmias, É isso que está escrito aí no livro de Romanos, capítulo 8. E também lá em Mateus 15, 19.
Amados, aquele que se esforça por entrar no céu, por suas próprias obras, em observar a lei, está totalmente enganado. É impossível. Viu? É impossível. Tentando, se salvar pelas obras, ou pela sua teologia, ou pela sua ensinamento teóricos, tá? Eu vou repetir. Aquele que se esforça por entrar no céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando, mas é impossível. Por quê? A vida do cristão não é uma melhora, um melhoramento, vamos dizer, da vida antiga. Não é. A vida do cristão não é assim. Para ter o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Tá? Mas uma transformação da natureza. Nós temos que se transformar, negar o nosso próprio eu. Tá? Ou seja, a velha natureza tem que morrer. Jesus estava falando para ele da água do batismo do Espírito Santo. Você entende, queridos? Você, quando você se batiza, você é mergulhado nas águas e é batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você sepulta os seus pecados e nasce de novo para Cristo. Por isso que Jesus disse para ele. Tá? Tem que nascer da água e do Espírito. Tá? Para ser uma nova criatura. Para ter uma nova natureza. Aí, a morte, você nega. Você consegue negar o seu próprio eu. Tá? Entendeu, queridos? Ser sepultado. E tem que nascer da água e do Espírito. Uma nova natureza. Aí tem a morte do seu eu. Morre o seu eu. Você entende? Morre o seu eu e do pecado. Tá? Só através do Espírito Santo que acontece isso aí. Quando você nasce da água e do Espírito. E quando ele toma posse de você, o Espírito Santo, ele transforma a sua vida. É assim que acontece. Por isso que Jesus estava falando para ele, você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. O amor, quando você é transformado pelo Espírito, ele toma posse de você e transforma a sua vida. O amor, a paz, toma lugar da ira, da inveja, da contenda. A alegria substitui a tristeza, tá? E o semblante reflete a luz do céu. Isso está no livro de Ellen Goldwhite, Desejado de Todas as Nações, página 122 do capítulo 17. E é exatamente isso que acontece mesmo, queridos. Quando você nasce da água do Espírito, negando o seu próprio eu, você enterra o seu próprio eu. Vai à morte o seu próprio eu. Essas palavras de João, capítulo 3, 14, que nós lemos, falando que Jesus Cristo é a serpente que foi levantada no Calvário, vamos continuar lendo aqui, porque nós podemos ler aí, onde nós estávamos lendo, até o versículo 21, Nós podemos ler até o versículo 21, O versículo 14 do capítulo 3 de João, o Evangelho de João, fala assim, vamos ler o 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo falou, ao saber o Filho do Homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna.
Amados, essa referência que João faz aqui, falando que Jesus Cristo é a serpente que foi levantada no Calvário, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, amados, é uma ilustração bem pesada, tá? Porque a serpente, ela representa Satanás. Então, mas aqui, Satanás é o quê? Pecado. Então, a ilustração de João está falando do pecado, tá? Aquele povo poderia demorar para olhar para a serpente, tá? Era morrer, entendeu? Poderia colocar em dúvida, né? Olhar para aquele símbolo metálico e pedir uma explicação para Moisés. Por meio de debates, meu irmão, e discussões, que a alma é iluminada? Não, não é por meio de debates e discussões que a alma é iluminada. Devemos olhar e viver, tá? Nicodemos recebeu a lição e levou a lição consigo. Assim, temos que fazer também, tá? Quando Jesus fala, nós devemos obedecer, sem questionar, queridos. Moisés levanta aquela serpente e fala: todos que olhar para essa serpente não morrerá, todos que foram picados. Tem milhares que necessitam dessa mesma verdade que Nicodemos teve com Jesus Cristo em seu encontro. Tem milhares de pessoas dentro da casa de Deus que precisa desse encontro com Jesus. Entendeu? Você já se encontrou com Jesus? Hein, meu querido irmão? Hein, minha querida irmã? Você já foi até ele, como Nicodemos foi? Sincero, porque Deus conhece o teu caminho. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu pensar. Antes de você pensar, ele já sabe o que você pensou. Foi assim que ele, olhando para Natanael, disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, orando. Foi assim que ele falou para Pedro, quando olhou nos olhos de Pedro. Foi Nicodemos que contou a João, sabia? Desse encontro com Jesus Cristo. E João escreveu tudo. Meu irmão, Jesus quer que você entenda que nós, né, sendo um bom pai de família, nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Se batizar, meu irmão. Aceitar Jesus como Salvador, seu pessoal. Aceitar o Espírito Santo na sua vida para te guiar a toda a verdade. Que lição de Nicodemos que Deus falou para nós hoje, queridos. Porque se não fosse para nós hoje, João não tinha escrevido isso. É que nem eu já falei, a Bíblia não é para os anjos. A Bíblia é para nós. A palavra de Deus está dirigida a você e a mim. Meu irmão, eu já falei isso para vocês. Quando nós nascemos da água do Espírito, acontece o mesmo exemplo que aconteceu com Jesus. Jesus não tinha pecado, mas se batizou. Porque ele seria pecado mais para frente. Na cruz do Calvário. E uma voz gritou lá de cima: esse é meu filho amado, a quem eu amo. Assim é quando você está se batizando. Por isso que ele falou: tem que nascer da água do Espírito para entrar no meu reino. Sabe por quê? Porque quando o Pai falou para ele daquele jeito, quando o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma de uma pomba, quando ele saiu do batismo de João Batista, assim, quando você se batiza, os anjos, Deus fala na Bíblia que os anjos ficam em festa, meu irmão. Em festa. Por uma alma que se arrepende
e aceita o batismo do Espírito Santo. Tocando as trombetas de um lado para o outro, voando. E fala para Jesus, olha lá, o teu filho, a tua filha aceitou o Senhor. É mais um que nós temos para nós, Senhor. E Jesus olha e fala, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, a quem eu me comprazo, a quem eu amo. Você entende o que Jesus está querendo dizer para você? O que a lição de Nicodemos está querendo dizer para você? Meu irmão, Jesus quer você. Entenda que nós, sendo um bom pai de família, nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Cada pessoa, tá, que nasce no reino de Deus é um missionário. É impossível você não falar de Jesus. É impossível você não falar das coisas que Deus deixou escrito para nós. Seja um missionário. Seja um multiplicador de bênçãos para a vida das pessoas. Por isso que eu falo para vocês, dá um like, dá um joinha, compartilha isso aí. Mostra para as pessoas. Tem muitos, queridos, tem muitos que não teve um encontro verdadeiro ainda com Deus, com Jesus Cristo. Mas você aí do outro lado, dessa vez tomou uma decisão, tenho certeza, que vai aceitar a Jesus. Vai tomar um estudo bíblico. Vai até a igreja adventista do sétimo dia, procura alguém para ter um estudo bíblico, meu querido irmão. Dentro da Bíblia. Enterra os teus pecados e nasce de novo. Porque Jesus falou assim, só assim entrará no meu reino. Quem enterrar os seus pecados e nascer de novo. Que lição de Nicodemos, né? Você está preparado para a segunda volta de Jesus? Se você não teve um encontro com ele, eu acho bom você ter, meu querido. Que a paz e a graça do Senhor esteja com você. Que o amor de Jesus reine na sua vida para todo sempre. E da sua família também, aonde você estiver. Tá bom? Compartilhe isso daí. Inscreve aí no canal. Vamos junto. Vamos ao encontro de Jesus. Ele está nos aguardando. Porque ele falou que na casa do Pai tem muitas moradas. Porque ele foi preparar um lugar para você e para mim. O que você quer mais? Você quer viver nessa terra? Do jeito que está? Com desgraças, pandemias, mortes, hospitais cheios de doenças? Pessoas sofrendo muito nesse momento que nós estamos aqui? O que você quer? Vem para Jesus. Vem para o batismo. Deixa que o Espírito Santo guie o teu caminho. Amém? Aleluia. Que a paz do Senhor reine com você. E que tenha um bom final de semana. Daqui a pouco é o pôr do sol. Começa o dia santificado e abençoado por Deus. Como está na Bíblia. Só a Escritura, assim diz o Senhor. E fim de papo. Tchau, pessoal. Até a próxima semana, tá bom? Novos estudos aí. Eita, Evangelho de João, bom, hein? Como foi o de Marcos, hein? Fica com Deus. Tchau.